O bebê do tiranossauro era adorável. Pronto, falei. É difícil imaginar essas duas palavras na mesma frase. Mas vamos lá. Mesmo o grande e temível Tiranossauro Rex não saiu de seu ovo grande, assustador e plenamente crescido. Em seus primeiros meses na Terra, o bebê tiranossauro era uma bola de penugem fofa do tamanho de um peru. Era como um pássaro estranho saindo de um ovo enorme. Comida insuficiente, ambiente perigoso, asteroides. Os pobres bebês tiranossauros eram tão indefesos e fracos que apenas metade deles chegava à sua primeira festa de aniversário. Os cientistas acreditam que sua penugem estava lá para mantê-los aquecidos quando ainda eram pequenos e vulneráveis. Além disso, os ajudava a se camuflarem e ficar seguros. Os bebês tiranossauros ainda não tinham dentes grandes e afiados, então eles se alimentavam principalmente de répteis e insetos menores. Os bebês tiranossauros cresciam muito rapidamente. Eles ganhavam até 3 quilos por dia. Ei, eu passei por isso. Não, na verdade não, apenas tenho a impressão. O fato mais estranho sobre eles, quando eram pequenos, seus braços pareciam totalmente normais em comparação com o corpo. Mas quando na forma adulta, seus pais eram super famosos, estampados em camisetas, filmes e a melhor fantasia de Halloween de todos os tempos, na minha humilde opinião. Mas o Tiranossauro Rex que conhecemos e amamos realmente não existia. Em primeiro lugar, velocidade. Eles não eram tão rápidos. No cinema, é impossível fugir deles, mesmo que o caminho esteja livre e você esteja em um carro bom. Previsões anteriores eram de que tiranossauros poderiam correr a algo próximo de 10 a 48 km por hora, o que é... uau! Mas pesquisas recentes mostram que eles só podiam atingir cerca de 20 km por hora. Qualquer coisa além disso teria quebrado seus ossos enormes. Então relaxe, depois de alguns meses de treinamento, até mesmo o viciado em televisão mais dedicado poderia se livrar dos dentes afiados desse monstro. E o que dizer do nosso bom amigo estegossauro? Ele viveu cerca de 150 milhões de anos atrás, então nem teve a chance de conhecer aqueles lindos bebês tiranossauros. Eles apareceram muito depois. Todos nós reconhecemos esse dinossauro. É aquele com aquelas placas verticais esquisitas nas costas. Às vezes elas tinham até 1 metro de altura. Daria para se esconder atrás de uma. Os cientistas ainda não sabem realmente por que eles tinham essas placas, mas acreditam que o estegossauro poderia regular o fluxo sanguíneo através delas, funcionando como um enorme termostato ósseo. Também se acredita que esses dinossauros poderiam usar o mesmo sistema para controlar a cor da pele, dependendo se queriam ter uma boa aparência ou parecer assustadores. Soa impressionante, né? Bom, pelo menos algo sobre eles é impressionante. Essa pobre criatura tinha um cérebro que pesava um pouquinho mais do que uma bola de tênis e era do tamanho de uma noz. Isso é como o cérebro de um cachorro no corpo de um hipopótamo. Troodonte foi um dos dinossauros mais inteligentes. Um sujeito grande e versátil, excelente caçador, visão estereoscópica, 2 metros de comprimento e um cérebro que simplesmente não para. Que interessante! Os restos mortais do Troodonte foram uma das primeiras descobertas de dinossauros na América do Norte. Um dos membros mais estranhos dos dinossauros era definitivamente o Sus... vamos apenas chamá-lo de Su. Se você o encontrasse, sentiria como se estivesse olhando para um grande rato-peru com um corpo super peludo. Pode ser o avô perdido da preguiça terrestre moderna. Seu amigo, o Pegomastax, definitivamente não ficava para trás em se tratando de características estranhas. Ele parecia algo entre um porco-espinho e um papagaio. Mas não diga isso na cara dele, ele tinha alguns dentes pontiagudos que se afiavam uns contra os outros. O maior e um dos dinossauros mais pesados conhecidos foi o Argentinossauro. Ninguém jamais encontrou um esqueleto dele completo, mas essa fera devia pesar cerca de 100 toneladas e ter cerca de 40 metros de comprimento. Compare-o com o maior animal que temos agora, a baleia azul. Ela tem apenas 30 metros de comprimento. Quando alguém fala dinossauro, você provavelmente imagina alguma criatura grande como um edifício, que poderia usar uma árvore como palito de dentes. Alguns deles eram gigantescos, é verdade, como aqueles dinossauros de pescoço longo e cauda longa. Essas coisas eram tão compridas quanto um avião. Mas muitos deles eram pequenos e leves. Alguns eram do tamanho de pombos. O menor esqueleto de dinossauro já encontrado foi um minúsculo lagarto-rato. Alguns dinossauros tinham caudas com mais de 14 metros de comprimento. Assim era mais fácil para eles manter o equilíbrio durante a corrida. Mas eles não arrastavam a cauda pelo solo. Os dinossauros se mantinham muito ativos e eram bastante rápidos, então mantinham a cauda no ar a maior parte do tempo.
Mesmo que aquele asteroide tenha eliminado a maioria deles, muito DNA de dinossauro sobreviveu e se transformou em animais que conhecemos hoje, como pássaros. A primeira vez que alguém pensou em ligar os dois foi depois que se descobriu um pássaro primitivo na Alemanha, o Zergut. Posteriormente, os pesquisadores classificaram 2 grupos de dinossauros, dependendo do tipo de quadril que possuíam. O primeiro grupo parece bastante familiar, eles tinham quadris de lagarto. O segundo grupo tinha quadris parecidos com os de pássaros. Além disso, muitos carnívoros da antiguidade tinham ossos cheios de ar, algo que os pássaros também têm. Os pássaros podem ser os descendentes vivos dos dinossauros, mas alguns animais realmente testemunharam a era dos dinos. Se ao menos eles pudessem falar. Cobras, abelhas, tubarões, caranguejos, lagostas, crocodilos, baratas, até tartarugas verdes. Todos eles realmente viram dinossauros de verdade. Que inveja, hein? A maioria dos dinossauros carnívoros andava sobre 2 pés. Dessa forma, eles poderiam ser mais rápidos e ter mãos livres para pegar um pequeno lanche. Comedores de plantas caminhavam sobre 4 pés para que pudessem carregar seu corpo pesado. Alguns dos maiores herbívoros precisavam de cerca de 1 tonelada de comida por dia, literalmente. Imagine animais tão grandes que precisam comer uma pilha de vegetais do tamanho de uma casa diariamente. Mesmo assim, um arbusto enorme por dia mantém o médico longe. Será que foi aí que tudo começou? Existem cerca de 700 espécies conhecidas de dinossauros extintos. Parece muito, mas provavelmente não descobrimos todos eles. 5 anos atrás foi descoberto um novo tipo de dinossauro. Tinha esses chifres atarracados logo acima dos olhos, fazendo ele se parecer tanto com o personagem de quadrinhos que o chamaram de Hellboy. Nos anos 90, cientistas descobriram uma cratera na península de Yucatán, no México. Você conhece a história? Cerca de 66 milhões de anos atrás, um meteoro do tamanho do Monte Everest atingiu nosso planeta e encheu a atmosfera com poeira, gás e detritos que causaram uma grave catástrofe climática. Isso desencadeou uma onda de calor e uma onda de choque que subiu para a atmosfera, bloqueando parcialmente o Sol. Fim de jogo. Obrigada por participar, dinos. A Era dos Humanos nunca cruzou com a Era dos Dinossauros. Os dinos desapareceram há mais de 60 milhões de anos, mas eles existiram na Terra por 160 milhões de anos. Os humanos de aparência moderna existem há apenas cerca de 250 mil anos. É uma diferença de 59 milhões de anos. Nem todos os dinossauros estavam de férias no México quando o asteroide atingiu. Eles viviam em todo o mundo. Alguns viviam em desertos, enquanto outros viviam em áreas próximas a rios antigos cercados por densas florestas e rica vegetação. Eles não eram muito exigentes, então viviam em qualquer lugar, até mesmo na Antártica. Mas ela não era coberta de neve naquela época. Ambos os polos tinham florestas crescendo. A maioria das pessoas imagina que todos os dinossauros são verde acinzentados por causa dos filmes. Além disso, geralmente pensamos neles apenas como lagartos gigantes. Os cientistas ainda não sabem muito sobre os tons da pele dos dinossauros, mas recentemente os pesquisadores encontraram algumas evidências de que os dinossauros abrangiam o arco-íris. Um deles tinha anéis brancos e laranja em sua cauda. Dinossauro significa lagarto terrível em grego. Os cientistas costumavam pensar que os dinos eram principalmente de sangue frio, como cobras, lagartos ou outros répteis, mas talvez eles estivessem errados nesse caso. Algumas evidências apontam para eles serem de sangue quente, como os mamíferos. Em algum momento de 2014, os cientistas declararam que a maioria dos dinossauros era mesotérmica. Um pouco disso, um pouco daquilo. E acontece que muitos deles tinham penas, como o bebê tiranossauro. Isso os ajudava a regular a temperatura corporal. Outra coisa que aprendemos com os filmes e acreditávamos que era real: o som que os dinossauros faziam. Os produtores geralmente misturam vários sons de animais para obter aquele autêntico rugido de dinossauro. O Tiranossauro Rex é geralmente uma mistura de crocodilo, tigre e o guincho de um elefante bebê. E aquela temida respiração do Tiranossauro Rex? Apenas o som do ar passando pelo orifício de respiração de uma baleia.